E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Olá pessoal, eu sou Alessandro Pinon e está começando mais um Graphcast JB, o podcast do mundo gráfico. Oi, eu sou Júlia Oliveira e estarei aqui com Alessandro Pinon em mais um episódio. E hoje falando sobre as cores RGB. Alguma vez você já tentou imprimir uma bela figura em sua impressora e a cor não saiu aquilo que você via na tela? E isso tem um motivo muito simples e que você irá entender melhor no episódio de hoje. Para conversar conosco sobre o tema, recebemos Nicolas Gozio, formado em artes visuais pela UFPB e ilustrador e diretor de arte na Superliga 66. Ele recebeu vários prêmios na área. Seja bem-vindo, Nicolas. Valeu. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta para Nicolas. A primeira pergunta da gente vai ser o seguinte. Nicolas, o que é RGB? A RGB é um sistema de cor que a gente pode definir por cor-luz, né? Na verdade, que é a cor que a gente consegue enxergar nos nossos monitores, televisões, todo aparelho eletrônico que emite alguma imagem na tela, a gente tem o RGB. Já é descoberta há bem mais tempo. A gente sempre tem essa definição entre cor-luz e cor-pigmento. A gente tem essas duas diferenças. Basicamente, o que a gente enxerga em telas são cor-luz. E como é que funciona esse sistema de cores, né? A gente viu que ele é encontrado aí nas telas, mas como é que funciona ele? A gente pode voltar a isso bem antes, assim, com alguns experimentos que foram até o Isaac Newton, que provou essa teoria da cor, né? Então, a gente tem o RGB, que são a abreviatura para três cores em inglês, que é o Red, vermelho, Green, verde, e o Blue, azul. E o que é que acontece na cor luz? Diferente da cor pigmento, né? A soma dessas cores, a gente vai ter um branco. Quando a gente começa a somar, botar uma cor, tipo o verde com o azul, a gente vai ter um verde. E assim, por aí a gente vai misturando essas cores, a gente tem algumas cores, e quando começa a misturar todas as cores, a gente tem o branco. Já na cor pigmento, tá? Que é a cor de impressão, a soma dessas cores a gente vai ter o preto. Entendi. Como é que funciona? Como é que é o objetivo desse preto na hora que você coloca o RGB, que você já disse que é o branco, ele aparece, né, com as outras cores, e como é que funciona o preto na hora que você estiver ilustrando, já que você é ilustrador, quando você está produzindo aí nas telas, aí nos computadores, essa ilustração, como é que você utiliza isso? O preto, na verdade, no sistema RGB é a ausência de luz. Tá? Então, quando a gente não tem nenhum tipo de luz, a gente vai ter o preto. Padronizou-se um sistema de telas que a gente consegue enxergar, ou vai ter até um limite de cores, tá? Então, a gente tem alguns perfis de cores. Aí vai ampliar mais, que é tipo o sRGB, que a gente tem uma gama de perfis de cores, que é o que vai estar em realmente todos os monitores. A gente vai ter o Adobe RGB, que vai ampliar mais essas cores. A gente coloca o preto nas pinturas, voltando à pergunta, a gente vai trabalhar com composições. Então, a gente tem o preto realmente fechado, que vai ser a ausência total dessa luz, que a gente pode colocar, mas geralmente as cores são misturadas, então nenhum preto nas pinturas ou na vida real vai ser completamente preto 100%. Sempre vai ter um pouco de ciano, vai ter um pouco de magenta, vai ter um pouco do verde, vai ter um pouco de alguma outra cor, dependendo do objeto que vai estar perto da peça em si que você está representando. E a gente vendo, né, um pouco, a gente já viu sobre o CMYK e agora sobre o RGB, quais são as principais limitações do RGB, né? O que é que ele traz, até que ponto ele pode ir, até que ponto ele não, aqui não é mais comigo. O que a gente vai ter de limite disso é o quanto o nosso objeto de tela consegue mostrar pra gente, quanto o nosso olho consegue enxergar aquela cor. A gente não tem esse limite de cores específicas para isso.
tem um limite de tela. E como eu falei, o sistema RGB, que está na maioria das telas, uma quantidade de cores no espectro de faixa luminosa muito boa. Entendeu? Se a gente quiser aplicar mais que isso, a gente começa a pular justamente para os outros padrões de sistemas RGBs que a gente coloca, que é o Adobe RGB. A gente já tem um padrão de cor maior e, como eu falei, acho que é o Photo Pro, se eu não me engano, a gente tem um padrão de cor ainda maior, uma abrangência de cores maiores. Até uma curiosidade nossa, já aconteceu aqui conosco, a gente sabe muito bem e estamos trazendo isso exatamente para esses podcasts, conteúdos ricos aí para todos vocês, mas a gente percebe que, lógico que, como você já disse, existe uma diferença gritante quando você traz para o pigmento, você traz para o físico. Uma coisa é você enxergar na tela uma cor, depois você transformar essa cor da tela para o pigmento, para o físico, né? Existe diferença, assim, tu falando assim pra gente, o que você enxerga na tela, tu acredita que vai ser realmente, quando transformar para CMYK, ele vai se tornar a mesma cor que você viu na tela, no impresso? Ou precisa ter essa conversão, precisa ter esse cuidado? Como é que pode trabalhar isso com os clientes, por exemplo? Precisa ter realmente esse cuidado, né? Como eu já falei, uma é cor luz e outra é cor pigmento. Quando eu coloco o pigmento, ele vai dar uma escurecida em todas as cores. Eu não vou ter a vibração de cor que eu tenho no sistema de luz, que é o sistema RGB. Então, você tem que fazer algumas conversões para conseguir manter esse padrão de cor que você tem na tela de reprodução para a cor de impressão, tá? Por isso que a gente faz, aqui a gente pede as provas, teste de prova, que é justamente, eita, bateu, ficou muito escuro, não ficou muito escuro, melhora esse verde na tela. Mas a gente tem, hoje, eu acredito que hoje a gente já tem uma certa fidelização de cores, do que a gente vê na tela, consegue passar, assim, vamos perder muito pouco de qualidade entre o que a gente consegue imprimir. O que eu consigo ver também, observar, não sei se você usa, né? Eu já vi alguns profissionais usando aquele Adobe Color, que é online, sim, né? Você calibra. Para você calibrar algumas cores, olhar algumas coisas e ver como é que ela se comporta. Você compara tanto no RGB como no CMYK, mas na tela. Aham, até isso. então não dá para você ver no pigmento, né? E é uma coisa muito provocante isso, porque realmente, é como você disse, a cor nem sempre é a mesma que você vê na tela. Aí precisa realmente dessa prova para a gente poder comparar e ver realmente se chegou na cor, né? Falando em prova, é comum também as provas virtuais, né? Então como é que acontece isso, já que a gente está vendo uma cor, né, na tela, e se é virtual vai ver na tela ainda? Como é que funciona? Essa questão das cores realmente não tem. Se tá na tela, vai ser diferente, né? Vai ser diferente do impresso. Então você vai ter, geralmente, vai dar uma escurecida. Se a minha cor primária no RGB é o verde, por exemplo, ela vai ser a minha cor secundária no sistema CMYK. Você costuma fazer isso, né? Assim, hoje em dia já está bem mais intuitivo, entendeu? Mas é só uma questão de curiosidade, para a gente saber mais ou menos de onde é que vem as cores. Uhum. Tal. Pela tua experiência você já faz, já sai automático, né? Só a título de conhecimento até para vocês que estão nos ouvindo, nós temos aqui na gráfica um equipamento chamado i1, que ele calibra o monitor, né? Monitores profissionais, a gente faz a calibração dele, né? A pré-impressão calibra ele, e a calibração dele é também comparada com a calibração do impresso. Ou seja, o que é visto na tela da gente aqui, dos arquivos que vêm, eles batem com o que é impresso, né? Então a gente consegue comparar e calibrar tanto o monitor, a tela que sai, a luz que sai no monitor e as cores que saem no monitor com a mesma cor que sai no impresso. Tem muitos monitores que são profissionais, né? Que aí são bem mais caros, mas tipo assim, eles conseguem isso e tem essa calibração. Inclusive as gráficas também, elas passam para as agências, para quem for fazer, o sistema de cor que é utilizado naquela gráfica, justamente para evitar, né, o perfil, né? O perfil de cor. O perfil de cor. Que é justamente para evitar essa diferença muito grande, né? Então, aí onde você perguntou, né, que
o que você vê na prova lá é o mesmo que vai ser impresso. Se tiver tudo equilibrado, tudo certinho, realmente vai ser. Aí a perda é mínima, né? Exatamente. Não tem como. Com essa calibração a gente consegue, né, Júlia? Isso tudo me faz lembrar a infância, né? Quando a professora pede para estar estudando artes e a questão das cores primárias, secundárias e vai misturando tudo ali, vai formando, né, as cores. É bem interessante esse processo. E chegamos ao fim de mais um programa Graphcast JB, o podcast do mundo gráfico. No episódio de hoje, Sistema de Cores RGB. Agradecemos a você, Nicolas, por estar aqui e também você que nos acompanhou. Obrigadão aí. E para ouvir novamente este episódio, basta acessar o Graphcast JB pelo Anchor, Spotify ou seu agregador preferido. Nos segue também nas nossas redes sociais, @GráficaJB. Até mais! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo.